Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui com o canal Curada para Curar e nós estamos hoje com uma palavra vinda do coração do Senhor, sempre vindo do coração de Deus para os nossos corações, uma palavra que cura, uma palavra que tem transformação de vida e uma palavra de salvação. Lendo o texto de 1 Samuel, parte do capítulo 2, nós encontramos a vitória de Ana, o cântico de Ana, pela vitória recebida. E a vitória de Ana, ela veio por meio da perseverança dela, por meio da insistência, por meio da fé, da confiança no Senhor, no Deus a qual ela servia. E Ana, ela viveu um período de grande humilhação na sua vida, um período em que ela era desenganada, Ela tinha vários motivos para ser uma mulher triste, para ser uma mulher angustiada, porque o problema dela parecia insolúvel. O problema dela não tinha solução perante os homens, mas ela servia a um Deus vivo. Então a fé dela foi cada dia fortalecida no Senhor. Ela sabia que havia esperança no Deus que ela servia e que para ela ainda tinha solução. Ela poderia confiar, poderia sonhar, poderia pedir ao Senhor, porque Ele certamente concederia a vitória a ela no seu tempo. Nós sabemos a história de Ana, sabemos que ela era estéril, ela era casada, porém ela não podia realizar um sonho que era dela e também do seu esposo. O sonho de ser mãe, o sonho de gerar, o sonho de dar à luz. E Ana, ela não desistiu, ela persistiu. E nós também, quando estamos mediante a um problema que parece ser insolúvel, não podemos deixar ser lançados na angústia, na depressão, no sofrimento, porque nós temos uma esperança. E a nossa esperança está em Cristo Jesus. E nós podemos alcançar a vitória e o cântico e o louvor em agradecimento a Ele, se nós perseverarmos em oração. Sabemos que muitas das vezes nós estamos com um problema, com uma dificuldade, com situações que são às vezes emocionais, crises na nossa vida, que nos trazem angústia, que nos trazem sofrimento, que nos trazem dor. E tem problemas que para o homem não existe solução. Mas há uma esperança e essa esperança é Jesus Cristo. Ele pode e Ele vai fazer o seu problema ter solução. Ele vai fazer um milagre. Ele vai realizar aquilo que Ele te chamou para fazer. Porque para nós, às vezes parece insolúvel. Mas para Deus, nós somos um propósito. Deus nos criou, Deus nos gerou com um propósito. E esse propósito precisa ser realizado. E esse propósito precisa ser concretizado. Por isso que para nós ainda existe a esperança. Se o seu problema te faz sofrer, te traz para um cenário de depressão, um cenário de angústia, um cenário de sofrimento, não permaneça, mas persista em oração. Persevere no louvor, persevere no jejum, na oração, nos propósitos, na entrega aos seus caminhos ao Senhor, confiando nele que Ele tudo fará. Nós vamos ler o texto de 1 Samuel, no capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo 1, porque aqui o tema desse texto é a oração de Ana. E a oração de Ana então fala assim: Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor da minha força. É exaltada a minha boca, se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Então, ela já está em exaltação ao Deus vivo. Mas existia um período, no texto de Ana, em que ela chorou amargamente.
em que Ana, ela foi vista por aqueles que passavam e via ela ali em oração e em choro, achavam que ela estava embriagada, que ela estava bêbada, porque o seu desespero e a sua amargura era tão grande, o seu choro era tão intenso e constante, porque ela necessitava, porque Ana estava sofrendo e ela necessitava de uma solução. E ela chorava aos pés de Jesus. E ela não estava preocupada com quem estava vendo o seu sofrimento, porque ela estava ligada com aquele que tinha solução para o seu problema. Então passaram por ela e falaram: essa está embriagada, essa já está totalmente lançada à bebedeira e não está em sua sã consciência. Para nós termos uma noção do desespero que existia na alma de Ana, a angústia que tomava conta do seu ser. Mas o mais interessante de tudo isso é a perseverança de Ana em confiar no Senhor. Talvez o nosso problema já esteja por muito tempo, perpetuamente, e nós buscamos a solução, os recursos para trazer a cura da nossa alma. E o mais interessante é que a gente não encontra a cura da alma se não for por meio de Jesus. O milagre, ele vem por meio de Cristo. E para acontecer o milagre de uma cura da alma, é somente o Senhor. Porque a nossa alma, ela está ligada a Cristo. E somente Ele pode trazer a solução da cura desta vida. Nós podemos entender que nós temos solução em Cristo, nós temos salvação em Cristo, nós temos libertação em Cristo, nós temos transformação de vida. Você hoje pode estar chorando, sofrendo, amargurado, sem esperança, sem direção, mas Deus, Ele tem uma solução para você, porque não foi à toa que Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Ele deu porque Ele queria que você entendesse que não existe problemas insolúveis, que não existe situação que não tenha solução, que não existe problema para Cristo, que Deus não tenha a solução. E Deus vai prover a solução para o seu problema. Você voltará a sorrir. A angústia do seu coração, que muitas das vezes você fala que sente essa dor por tanto tempo, que não suporta mais, que não sabe mais como fazer para arrancar esse sofrimento de você. Existe a esperança em Jesus Cristo. Existe a solução que é o Senhor Jesus. E como chegar a ter essa solução? Por meio da palavra de Deus, por meio do evangelho de salvação, por meio da palavra do Senhor, porque com apenas uma palavra de Jesus Cristo, você vai encontrar a solução. Se Ele abrir a boca sobre a sua vida e profetizar uma bênção para você, pode passar o tempo que passar, mas você está debaixo de uma promessa, e a promessa de Cristo se cumprirá. Ele tem poder para trazer a solução para a sua alma. Ele tem cura para a sua vida. Não se desespere, não se desanime, não se tranque no seu quarto, não se isole do mundo, não se afaste das pessoas que te amam, mas creia que Jesus, ele vai trazer a solução. Levante todos os dias confiante nisso. Diga para o mundo, diga para a sua dor, diga para o seu problema: eu tenho a solução para esse problema, e o meu problema é o Cristo de Ana. O meu problema vai ser solucionado como o de Ana foi. O meu problema vai ter solução assim como o de Ana teve, porque para Ana não tinha solução. Ela não adiantaria para Ana se ela procurasse os melhores médicos. Não adiantaria para Ana se ela procurasse as melhores formas de solucionar um problema, porque ninguém poderia trazer a solução para ela. Por isso que ela se apegou, ela se assegurou naquele que traria a solução. Ela se apegou a Cristo. Então, nós também temos o mesmo solucionador de problemas. Nós também temos a Cristo e temos acesso direto, porque Ele morreu na cruz para nos dar esse acesso. Foi por meio da morte de Jesus, por meio do seu sofrimento, por meio do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nós temos o mesmo acesso que Ana, que é
orar, que é a oração. A oração, ela vai aonde não podemos ir, ela faz o que não podemos fazer. Então, quando estiver com um problema, diante do Senhor, lance o seu problema. Diante do Senhor, vá até Ele e conte para Ele tudo aquilo que para você não tem mais jeito. Para o Senhor existe solução. O Senhor te trará a cura para a sua alma. O Senhor trará a solução para o seu problema. Não é o fim, não acabou. O Senhor, Ele vai fazer o seu milagre ser gerado, assim como Diana foi gerado, assim como Samuel chegou para a vida de Ana, e Ana teve um cântico de vitória, Ana teve um louvor em gratidão ao Senhor. Ela disse: a minha alma se rejubila em ti, a minha alma se alegra em ti, o Deus do meu milagre, o Deus da minha salvação, o Deus que operou em minha vida. É o mesmo Deus que vai operar na sua vida. É o mesmo Deus que vai trazer a cura para a sua alma. Levanta de onde você está caído e não baixe a sua cabeça, mas erga a sua voz ao Senhor. Clame a Ele, suplique a Ele, porque Ele tem solução para a sua alma. Ele tem solução para o seu problema. Há esperança para a sua vida. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio. O Deus de Israel é a nossa solução. Ele trará solução para a sua vida. Ele trará solução para a sua alma. Alegre a sua alma. Regozije-se no Senhor, na esperança de que Deus ele vai trazer a solução para a sua vida. Confia nele e o mais ele fará. Amém? Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Seja como Ana, perseverante, confiante. Não se entregue à sua dor. Não se entregue aos seus problemas. Mas levante a sua cabeça. Erga a tua voz. Clame a Deus. Confia nele. E o mais ele vai fazer por você. Levante a sua voz ao Senhor. Levante a sua cabeça. E diga para o mundo, e diga para o seu problema: Jesus Cristo é a minha salvação. Jesus Cristo é a minha solução. E verás a glória de Deus. Que o Senhor possa falar melhor ao coração da sua vida, ao seu coração, à sua vida. Esta é a palavra do Senhor. Não deixe de seguir o canal, não deixe de dar o seu like e não deixe de compartilhar essa palavra do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe.